Agora vejam o terceiro princípio que aparece aqui. Como termina o versículo? Como termina o versículo 29? Eles enviaram socorro para quem? Aos irmãos que moravam na Judéia. Pergunta: só os crentes? A fome viria só sobre os crentes? Sim ou não? Não. A fome, o texto fala, que veio de fato nos dias de Cláudio, no ano 46, a fome viria sobre todo o mundo conhecido, sobre todo o império. Eu falei para vocês sobre o problema das inundações no Egito. O Egito era o celeiro do mundo naquela época. E veio inundações, a colheita foi fraca por causa das inundações, o preço do alimento subiu. E quem sofre mais com preço alto? O pobre. Tem um problema aí no preço da carne. Quem vai deixar de comer carne? Quem vai deixar de comer carne? Vocês acham que, sei lá, os políticos de Brasília vão deixar de comer carne? Você acha que os deputados vão parar de comer carne? Não, quem vai parar de comer carne? Eu. Vocês. É claro, se o preço dos alimentos sobe, eu que estava comendo, sei lá, a 100, vou comer carne moída lá, músculo moído. Eu vou fazer o quê? Subiu o preço, não tem como pagar. Então, isso iria afetar terrivelmente a igreja. E de fato, a igreja foi afetada por isso, especialmente os crentes de Jerusalém, que já eram de um perfil social mais inferior. Então, eles enviaram para os membros da igreja, ou para os irmãos que moravam na Judéia. Agora, se vocês olharem o capítulo 11 aí que estamos, vejam o versículo 22, eu acho que tem uma motivaçãozinha a mais aí. Olha só, porque eles mandaram para os crentes da Judéia e não para crentes de outros lugares. Primeiro que a igreja era bem reduzidinha, né? Não tinha comunidades, por exemplo, nessa época não tinha comunidades cristãs na Grécia, na Turquia, não tinha muitas igrejas, estava começando. Tinha a igreja de Jerusalém, em Damasco tinha também alguma igreja lá, certamente. Mas por que eles mandaram para a igreja da Judéia? Eu acho que além deles serem mais pobres na Judéia, eu acho que tem uma razão a mais que está no versículo 22. Veja aí, 11, 22. Então, acharam aí? Eu estou achando aqui. Fala assim: a notícia a respeito deles, dos crentes de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O que aconteceu quando a igreja de Antioquia surgiu? Eles precisavam de socorro, mas não era socorro material. Eles precisavam de mestres. Era uma igreja nova, sem mestres. O que a igreja de Jerusalém fez? Então? Enviou Barnabé para lá. Ou seja, a igreja de Jerusalém, quando viu que a igreja de Antioquia, novinha, não tinha mestres, não tinha pessoas ali que pudessem estar à frente, enviou socorro. O que acontece agora? É o inverso. A igreja que nos ajudou com o ensino, agora está precisando de socorro material. O que nós vamos fazer? Vamos ajudar também. Eles mandaram Barnabé. Nós vamos mandar uma oferta para eles, para ajudá-los agora. Então, é interessante ver que parece que o que existe aqui não é só a percepção da necessidade, existe um componente aqui de gratidão também. Eles nos ajudaram. Nós estávamos aqui, nós éramos crentes novos, nós não tínhamos orientação clara acerca de como funcionar, acerca do que ensinar, e eles enviaram esse homem, eles mandaram o melhor que eles tinham, Barnabé, era o melhor, e eles mandaram Barnabé, o melhor que eles tinham, eles mandaram para nós, e Barnabé ficou aqui, foi chamar Saulo, e eles dois começaram a nos ensinar aqui. Essa igreja nos abençoou ricamente, e agora sabemos que essa igreja está na iminência de passar necessidades terríveis.
vamos nos mobilizar, vamos mostrar gratidão e vamos socorrer esses irmãos. Então eles fizeram isso não só porque eles eram mais pobres, mas porque também queriam agradecer, mostrar gratidão. E aí, o texto fala que eles enviaram para eles esses recursos, e aí surge um terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio que nós vemos aqui? Além de eu contribuir conforme as minhas posses, além de eu contribuir livremente, o terceiro princípio, eu tenho que contribuir dando prioridade aos meus irmãos. Então esse é um terceiro princípio que aparece aqui no versículo 29. A prioridade são os irmãos.